O que são discriminantes putativas e quais suas consequências no universo da teoria do crime? Pergunta que eu tenho recebido com muita frequência. Inclusive recebi uma hoje. Pois bem, para entender discriminantes putativas, por óbvio que temos que passar primeiro pelo conceito de discriminantes penais e, em seguida, sobre o conceito de putatividade, ou seja, aquilo que é imaginário, aquilo que é derivado de erro. Comecemos pela concepção de discriminantes putativas. O que são? Para entender quais são e o que são as discriminantes putativas, temos que chegar à teoria do crime. Crime, segundo a teoria analítica tripartida, é o composto por fato típico, fato antijurídico e agente culpável. Uniu os três, tem crime. Faltou qualquer um dos três, deixa de existir crime. O fato antijurídico, segundo elemento do crime, pode ser excluído por diversas razões, entre as quais a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento de um dever legal. Em sentido amplo, chamamos esses institutos de discriminantes penais ou justificantes penais. Portanto, discriminantes ou justificantes penais são os dispositivos previstos no artigo 25, 24 e 22 e 3 do Código Penal. Tá bem? Uma vez definido o que são os discriminantes penais, passamos para a noção de putatividade, ou seja, daquilo que deriva de erro. O entendimento do que vem a ser erro em direito penal também pressupõe a leitura da teoria do crime. Crime, que é o composto de fato típico, fato antijurídico e agente culpável, à luz da teoria analítica tripartida. Pois bem, existem duas espécies de erro, o chamado erro de tipo e o erro de proibição. O erro de tipo recai sobre a consciência da conduta praticada, ou seja, sobre os elementos constitutivos do tipo legal. Eu tenho andado com uma substância branca em grãos em minha bolsa, pensando tratar-se de farinha, mas na verdade se constatou ser cocaína. Eu não sabia que estava portando cocaína, eu não tinha consciência sobre os elementos constitutivos do tipo legal de tráfico que eu vinha praticando. Isso se chama erro de tipo. Erro de proibição, por sua vez, é o erro sobre a consciência da ilicitude da conduta praticada. Não sabia eu que a minha conduta era errada. Eu sabia que portava cocaína dentro da minha mochila, entretanto, como a cocaína não era minha, e dada a minha ignorância cultural, acreditava que não existia mal nenhum nisso, razão pela qual eu incorro no erro de proibição, ou seja, o erro sobre a consciência de que aquilo que eu faço é ilícito, errado, proibido. Daí a nomenclatura. Feita essa rápida revisão sobre erro de tipo e erro de proibição, voltemos, pois, às discriminantes penais. Cada uma dessas discriminantes penais possui elementos. Por exemplo, a legítima defesa tem como elementos a existência de uma agressão injusta, que seja atual ou iminente, a defesa a direito próprio ou alheio de forma moderada, com o uso dos meios necessários e com o ânimos defendendi, o propósito de se defender. Suponhamos, a título de exemplo, que a agressão injusta, na verdade, não exista, seja imaginária. Eu penso estar diante de uma agressão que, na verdade, não existe. Penso que vou ser assassinado pelo meu desafeto, porque ele coloca a mão no bolso para puxar um objeto, que eu cogito ser uma arma, quando, na verdade, é uma carteira de cigarro e ele não iria me matar. Se é essa a hipótese, eu estou em legítima defesa putativa. Por erro, eu penso estar diante de uma situação que, na verdade, não existe. Ponto. Ou então, recordando os elementos anteriores, eu penso estar diante de uma defesa moderada quando, por ignorância, estou agindo de forma não moderada. O marido que mata sua esposa em adultério, acreditando estar agindo em legítima defesa de sua honra com moderação,
que se pode esperar desse sujeito crescido nas brenhas e criado nas brenhas que o comportamento diferente desse seria, pois, também um exemplo de legítima defesa putativa. O estado de necessidade possui também alguns elementos. Quais são os elementos do estado de necessidade? Um perigo que seja um perigo atual, o sujeito age para salvaguardar desse perigo atual um direito próprio ou direito alheio, a não provocação desse perigo, a inexigibilidade do sacrifício, a inevitabilidade do dano e a inexistência do dever de enfrentamento. Pois bem, o que é que acontece? Suponhamos, como exercício de raciocínio, que eu esteja diante de um perigo inexistente. Estou indo ao cinema, daqui a pouquinho chega um indivíduo e diz que o cinema está pegando fogo. Na verdade não está, mas todo mundo sai correndo e termina atropelando e passando na frente de alguma outra pessoa, inclusive vindo a machucá-lo, se for o caso. Ou então, imaginemos uma tribo indígena em que nasce uma criança defeituosa com a dada doença, que poderia muito bem ser tratada, mas eles resolvem matar a criança como uma forma de preservação da tribo. Estão agindo eles, diante de um sacrifício evitável, mas acreditando, devido à sua má formação cultural, que esse sacrifício era inevitável. Portanto, é um estado de necessidade putativo em ambas as hipóteses. O exercício regular de um direito, por sua vez, tem como elementos a faculdade prevista em lei, prevista em um dado direito, e a limitação desse direito. Então, toda pessoa do povo, exemplificando, tem o direito de prender quem se encontra em flagrante delito, artigo 301 do Código de Processo Penal. É um direito, não é uma obrigação, é um direito. Pois bem, imaginemos um exemplo de exercício regular de um direito putativo. Como seria? Eu penso que tenho o direito de fazer algo, quando na verdade eu não tenho esse direito. Eu penso que posso realizar uma conduta que na verdade eu não posso. Ou então, também seria exemplo de um exercício regular de um direito putativo, o exercício não moderado desse direito, acreditando eu que tenho dever de agir sobre qualquer pretexto, independentemente de moderação. Por exemplo, o pai que castiga o seu filho de forma imoderada, surrando, retirando sangue dessa criança, maltratando essa criança, acreditando que tem esse direito pelo fato de ser pai e agir no intuito de educar a criança. Seria um exemplo também de exercício regular de um direito putativo. Por derradeiro, já no finalzinho do vídeo, a gente diz que os elementos do estrito cumprimento de um dever legal são um dever imposto por lei e os limites dessa lei que devem ser obedecidos quando se está cumprindo a obrigação legal. Pois bem, como é que seria então um exemplo de estrito cumprimento de um dever legal putativo? Eu penso que a lei me obriga a fazer algo quando na verdade não me obriga. Ou então, eu exercito esse dever de forma imoderada. O policial, exemplificando, o policial que, acreditando ter o dever de extrair informações de um dado meliante, termina por torturá-lo, acreditando ser esse um meio hábil e correto para o alcance da informação, quem sabe um Jack Bauer da vida. Se eu pudesse, então, colocar em um plano maior, eu colocaria do lado esquerdo, os senhores estão vendo, os elementos dos institutos e do lado direito, exemplos de discriminantes putativas. Portanto, o que são discriminantes putativas? Discriminantes putativas são discriminantes penais frutos de erro. Vou repetir, são discriminantes penais derivadas do erro. É uma legítima defesa equivocada, chamada de legítima defesa putativa. É um estado de necessidade equivocado. É um exercício regular de um direito equivocado. É um estrito cumprimento de um dever legal equivocado. Pois bem, e observem que entre esses equívocos nós temos dois grupos. Equívocos que recaem sobre a inexistência do elemento base da discriminante putativa. Então, acompanhe aqui pelo mouse.
inexistência da agressão na legítima defesa, inexistência do perigo no estado de necessidade, inexistência de um direito no exercício regular de um direito, inexistência de um dever legal no estrito cumprimento de um dever legal. Quando o equívoco recair sobre a existência do núcleo da discriminante putativa, a doutrina majoritária interpreta isso, continua acompanhando o mouse, como um erro de tipo. Por outro lado, se o equívoco recair sobre o alcance, os limites do instituto, por exemplo, legítima defesa imoderada, estado de necessidade cujo sacrifício era exigível, exercício regular de um direito, mas que não foi exercido de forma regular, o exercício foi não moderado, e no estrito cumprimento de um dever legal, o exercício também não moderado desse dever imposto por lei. Quando o equívoco recai, pois, sobre a moderação, os limites, o alcance da discriminante penal, a doutrina classifica isso como, acompanha aqui o mouse, erro de proibição. Essa classificação de erro de tipo vinculado à existência e erro de proibição vinculado aos limites obedece àquilo que nós chamamos de teoria limitada da culpabilidade, que é a teoria expressamente adotada no Código Penal pela leitura da exposição de motivos de nosso Código Penal. E aí? Será que já conseguimos entender o que são discriminantes putativas? Não? Ficou na dúvida? Não tem problema. Continua me acompanhando pelo Rodrigo Almenda no Facebook e a gente vai estar sempre postando novidades e novas explicações. Grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.